Olá vocês! Você já se perguntou como é que o Google Maps traça as rotas, o melhor caminho para você? Então, nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre o que o Google Maps tem feito ultimamente para melhorar a predição de tráfego nas rodovias, em particular usando Graph Neural Networks, que são redes neurais para grafos. Aqui a gente tem um exemplo da utilização do Google Maps. As pessoas usam o Google Maps para previsões de tráfego, horário de chegada, também para evitar engarrafamentos. Então, geralmente ele sugere diferentes rotas para você poder utilizar e dar a previsão de tempo. Porém, vamos pensar um pouco, é um pouco complexo gerar todas essas possibilidades de rotas diferentes para você, umas com mais tempo, outras com menos tempo, olhando engarrafamento. Então, engarrafamentos podem acontecer por diversos motivos. Outro ponto a se levar quando você vai fazer uma previsão de rotas, enfim, levando em conta o tráfego, é a qualidade da via, o limite de velocidade, se tem barreiras ou não, tudo isso conta para fazer a estimativa. E uma forma de tentar diminuir essa complexidade toda é modelar ou tratar essas vias como grafos e utilizar esses grafos como entrada para algoritmos, para você verificar a melhor rota ou para você sugerir alternativas para o usuário. Importante salientar que grafos são uma abstração matemática muito poderosa para diversos problemas no mundo e não é diferente aqui para o Google Maps. Recentemente a Google se juntou com a DeepMind, que é um centro de pesquisa também ligado ao Google, para melhorar o ETA, que é o tempo, a estimativa de tempo de chegada em diversas cidades do mundo usando GNNs ou Graph Neural Networks. Se você não sabe o que é Graph Neural Networks, dá uma olhada nesse vídeo que eu explico, tá certo? E a ideia aqui eles melhoraram muito a qualidade ou a performance do Google Maps na previsão de tráfego em diversas cidades do mundo. Por exemplo, em São Paulo eles melhoraram em 23%, em outras cidades como no Japão, por exemplo, 37%. Então, a gente vai entender um pouco do que eles fizeram para melhorar a qualidade das predições de tráfego no Google Maps. Então, calcular o tempo estimado de chegada, o ETA, não é uma coisa tão simples. Você tem que analisar os dados de tráfego ao vivo, o Google analisa as condições das rodovias ao vivo. E como predizer o futuro? Beleza, o Google sabe ali como está a condição das vias, baseado em informações de câmeras ou de GPS de dispositivos. E como predizer o futuro? Como é que ele vai saber que daqui a 10, daqui a 20 minutos se vai mudar o tráfego ou não para poder predizer o tempo estimado de chegada? Então eles usam Machine Learning, Deep Learning para combinar esses dados atuais do que está acontecendo aqui com dados históricos do que pode acontecer, tá certo? No tráfego em geral. Então, combinando esses dados com algoritmos de Deep Learning, Machine Learning, a estimativa se torna muito melhor. Em particular, aqui a gente tem um diagrama mostrando a previsão de tráfego do Google Maps, tá certo? Então, de um lado a gente tem o sistema que faz as rotas, para o Google Maps, então ele vai gerar diversas rotas que são candidatas, e na parte de cima a gente tem um sistema que vai calcular o tráfego, e baseado na estimativa de tempo de chegada, o Google Maps vai ranquear as rotas, a melhor rota para o usuário. Depois dessas rotas ranqueadas, você vai receber isso no seu celular, no Google Maps, no app do Google Maps ou em alguma API que usa o Google Maps para buscar informações, por exemplo, de tráfego. Então, como que o tráfego é predito usando o Google Maps? Primeiro, o Google tem várias informações anônimas de viagem nessas vias, ele combina essas informações de alguma forma, a velocidade que se trafega na via, quanto tempo demora de um ponto para o outro, e com isso ele vai criar super segmentos. A gente vai ver mais para frente o que são, mas super segmentos significa que ele vai dividir as vias ou as rodovias em segmentos, vai juntar esses segmentos formando um super segmento. E aí a gente pode pensar nesse super segmento como um grafo. Ele vai pegar esse super segmento e vai transformar num gráfico. Então as ruas são vistas como grafos, ok? Depois que você tem esse grafo, você vai usar uma Graph Neural Network, que é uma rede neural para grafos, onde você vai aprender representações desse grafo, dessas rodovias, utilizando com a ajuda dessas Graph Neural Networks. Então, um exemplo, a gente tem rodovias aqui, por exemplo, a interseção, rodovia. Depois disso, essa rodovia é dividida em segmentos. Então, para dividir em segmentos, eles têm alguns cálculos que eles fazem, qual que é a melhor forma de dividir, Por aqui não vamos abstrair, só vamos pensar que eles dividem essas ruas em segmentos, que são essas partes aqui, ok? Cada partinha dessa com uma bolinha aqui, e cada bolinha dessa vira um nó no grafo, tá certo? Então, isso aqui são nós no grafo, e você tem arestas que conectam bolinhas que estão adjacentes. No fim, você forma um grafo, e cada um desses segmentos, ele possui uma representação, que aqui é representada por
para essa figura aqui. Então são várias representações para diferentes segmentos. E esse grafo é utilizado como entrada para Graph Neural Networks, né, para se calcular representações desses vértices baseadas nos vizinhos, né, ou nos vértices adjacentes. A ideia é que se troca mensagens entre esses nós, né, para capturar informações, né, que estão ali próximas ao nó, para ter uma predição de tráfego melhor. Então aqui a gente tem uma imagem animada do que acontece, né? Então você divide a via, né, em segmentos, você transforma isso num grafo. Esse grafo ele tem uma representação ali, né? E você vai usar Graph Neural Networks para calcular essas representações baseadas nos vizinhos ali trocando mensagens. Essa basicamente é a ideia. Então as GNNs, né, as Graph Neural Networks, elas permitem modelar a conectividade eficientemente. Então eles falam isso, né, no artigo que eles soltaram explicando isso, que eles tentaram outros tipos de arquitetura, mas tiveram problemas, por exemplo, de escalabilidade, e eles encontraram que Graph Neural Networks, né, elas são ideais para modelar essas formas de grafo, né, onde que são utilizadas muito bem para modelar rodovias, interseções de rodovias, e eles chegaram à conclusão que é muito efetivo e eficiente utilizar esse tipo de arquitetura para a previsão de tráfego para eles lá. Para explicar em alto nível, a ideia básica de Graph Neural Networks é que para cada nó do seu grafo, né, você vai calcular a representação dele baseado em mensagens que chegam dos vizinhos dele. Só que você pode aumentar a quantidade de camadas da Graph Neural Networks e também capturar informações que estão mais distantes. Então, por exemplo, informação que está nesse nó aqui, com a camada 2, você tem um GNN de camada 2, esse nó, ele consegue receber informação desse nó a partir dele aqui, porque está conectado. Existe um caminho entre o nó verde e o nó vermelho. Então, o nó vermelho ele consegue capturar, por exemplo, informação desse nó no GNN de camada 2. Se tiver um GNN de camada 1 só, ele captura só informações dos vizinhos. Em particular, para você calcular a representação do vértice U na camada K mais 1, primeiro você agrega todas as informações dos vizinhos de U, né, que são as representações dos vizinhos de U. Para agregar, por exemplo, você pode usar a soma dessas representações. Depois, de alguma forma, você vai combinar essas representações com a representação anterior do vértice U e você vai atualizar isso para ter a nova representação do vértice U. É basicamente essa a ideia por alto do que as GNNs fazem. Porém, eles tiveram alguns problemas para treinar esse modelo. Né? Eles tiveram instabilidade para treinar o modelo. Por quê? De acordo com eles, existe uma grande variedade de estrutura de grafos. Né? Então, por exemplo, tem rodovias de dados maiores que elas são mais... As interseções são mais complexas, tem outras cidades que já existe um planejamento maior e essa estrutura gráfica ela é mais simples, né? A estrutura do grafo é mais simples, só que você tendo grafos muito diferentes, para você colocar isso no modelo para treinar o modelo, você pode gerar instabilidade. Né? O modelo, às vezes, treinado num tipo de grafo mais complexo, ele não vai funcionar bem com grafos mais simples. Então, como resolver esse problema? Né? Eles tentaram diversas propostas para tentar mitigar esse problema de instabilidade, né, para lidar com grafos diferentes, e eles chegaram numa solução de dinamicamente adaptar a taxa de aprendizado. E eles utilizaram aprendizado por reforço, ou reinforced learning, para aprender a taxa de aprendizado aí para essa rede neural que eles utilizam para predizer o tráfego. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo aqui eu quis trazer para vocês uma aplicação de Graph Neural Networks em problemas reais. Né? O Google Maps está utilizando a Graph Neural Networks para te dizer aí a melhor rota, tá certo? Eu vou colocar o link desse artigo da DeepMind, né, com a Google, desse projeto que eles fizeram aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber novos vídeos que eu vou trazer com outros conteúdos interessantes. Um grande abraço e até mais!